Paz do Senhor, meus queridos. Eu quero continuar aqui o assunto sobre o perfeito poder libertador de Jesus. Eu fiz o vídeo, ainda não coloquei, mas vou colocar os dois juntos, que é o primeiro e o segundo comentário que eu falei sobre esse assunto aqui. O primeiro foi falado, ele recebeu uma nova vestimenta. E agora, o segundo, ele recebeu uma nova mentalidade. De acordo com Lucas 8:29, o endemoniado gadareno não tinha juízo e nem domínio sobre a sua própria mente e corpo. Porém, o homem liberto por Jesus foi encontrado em perfeito juízo. Em Marcos 5, versículo 15, Jesus expulsou o demônio da mente daquele homem e ele deu um novo juízo e uma nova mentalidade. De acordo com Romanos 12, versículo 2, o crente salvo recebe a renovação do seu entendimento e uma nova mentalidade para mudar o mundo ou transformar o mundo. Em Efésios capítulo 4, versículo 23, Paulo afirma que devemos nós renovar no Espírito, no nosso entendimento. Em 1 Coríntios 2, versículo 16, o apóstolo Paulo também revela a nova mentalidade que recebemos de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Muito bem, aqui está a palavra de Deus, que vai falar sobre que ele recebeu uma nova mentalidade, o homem que foi liberto por Jesus. O grande poder libertador de Jesus. Então aqui a Bíblia está mostrando para nós a respeito de que Jesus é o grande libertador do homem, é o grande libertador da mulher. É lógico que isso só acontece quando o homem e a mulher se entregam. Por que isso acontece quando o homem e a mulher entregam? Porque o homem, ele é dominado pelo pecado. E o homem, ele tem sentimentos. Enquanto não chega a verdade para essa pessoa se arrepender e ele entender que ele precisa ser liberto por Jesus, ele continuará sendo escravo do pecado e do mundo. Então, aqui, esse homem gadareno, a Bíblia fala, que ele era um homem endemoniado e nada suportava ele, até então Jesus chegar. Quando Jesus chega, o homem, ele foi transformado por Jesus, e na sua transformação, como está falando aqui a palavra de Deus, que ele não tinha juízo. Por que não tinha juízo? Porque ele era um endemoniado. E um homem endemoniado, uma mulher endemoniada, ela não tem juízo, ela é dominada por Satanás. Satanás domina a mente dele e a mente dela. Por isso a Bíblia mostra que o homem era um homem que andava da forma que ninguém suportava. E ele não tinha juízo, porque ele era endemoniado. Mas quando Jesus chega, ele foi alcançado por Jesus, e Jesus expulsa os demônios dele, e agora a Bíblia diz que aquele homem que andava sem juízo, recebe juízo. Por quê? Porque Jesus entrou na vida dele. Então, entrando Jesus na vida dele, ele recebeu o juízo. O gadareno não tinha juízo. Ele não tinha domínio sobre a sua mente, porque ele era dominado. Então, mas quando Jesus chega, aí então a coisa mudou. Por que mudou? Porque Jesus fez uma obra de transformação naquele homem. Aquele homem que não tinha juízo, quando ele entendeu que chegou para Jesus, Jesus o salvou, o libertou, e agora aquele homem tem uma nova mentalidade. Jesus transformou o pensamento. Aquele pensamento negativo agora é positivo. Por quê? Jesus expulsa o demônio da vida dele e Jesus dá para ele aquele que ele não tinha.
juízo, a precisão, aquilo que era necessário que ele tivesse, porque Jesus é o grande libertador, entendeu? Por isso é que ele agora tem juízo, porque Jesus expulsou o demônio dele e deu para ele uma nova mente, uma nova mentalidade. Agora ele recebe. E também, de acordo com Romanos 12, versículo 2, o crente salvo recebe a renovação do seu entendimento. Entendeu? Por que o crente salvo? Porque a expressão crente, ela é universal, porque todo mundo diz que é crente. Uns crê em Jesus e outros crê em diversos deuses, que não é Deus, é deuses, porque eles não são Deus, Deus é o Senhor. Então eles crêem, muitos creem em outras coisas, creem em A, em B, em C, em D, eu vou falar, é muitas coisas que eles creem. Mas quando o homem crê em Jesus, que é o básico para o homem ser salvo, é a determinação que Deus deu Jesus para salvar o homem, então aí tudo muda. Ele recebeu um novo entendimento agora, uma nova mente, porque pensa diferente. Porque o homem no pecado, o pensamento dele é negativo. Tudo aquilo que é falado por Deus pela Bíblia, pela palavra, eles não recebem, eles não aceitam. Ele diz que crê no Deus dele, entende? Então por isso eles não têm a mente renovada. Mas quando o homem aceita Cristo como Salvador, quando Jesus liberta o homem, a Bíblia diz que temos um novo entendimento, ou seja, uma nova mente, como Jesus fez aqui com o homem, expulsou o demônio dele e deu para ele uma nova mentalidade. Isso significa renovação da mente, ou uma mente renovada porque Jesus agora entrou na vida dele e ele tem o Espírito de Deus e ele tem agora, recebe uma nova mentalidade, entende? Por isso é que a Bíblia está falando sobre o renovo, que Jesus é o grande libertador e ele dá para a pessoa uma nova mentalidade. Então é isso que a palavra diz. Paulo afirma que devemos nós renovar no espírito e no entendimento, está vendo? Quem renova o nosso entendimento é o Espírito. O apóstolo Paulo também revela a nova mentalidade que recebemos de Cristo, dizendo: nós temos a mente de Cristo. Ou seja, aquilo que eu estou tentando esclarecer pela Bíblia, pelo Espírito Santo, que quando o homem se converte a Cristo, o homem recebe uma nova mentalidade. Ele recebe uma mente que agora ela é dominada ou guiada, se é que ele se converteu de verdade, que vem de Deus. Porque a mentalidade do homem pecador, ela é maligna, a Bíblia diz que é maligna. Então, quando o homem recebe Cristo, ele passa a ter uma nova mentalidade. Agora, a Bíblia está falando que nós que somos salvos, que entregamos a vida para Cristo, que temos vida de renúncia e que vivemos para Deus, não para nós, não para o mundo, nós temos a mente de Cristo, porque o verdadeiro cristão, ele só quer fazer o bem, ele não quer fazer o mal para ninguém. Isso significa que temos uma nova mentalidade dada por Jesus, entendeu? É isso que a Bíblia está falando. Na introdução está escrito assim: a libertação efetuada por Cristo ao homem é perfeita e completa. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8:36. Essa é a verdade da palavra de Deus, que nós estamos diante dela. É a palavra de hoje, melhor dizendo, meu abraço e até o próximo vídeo.